O grito da coruja rasgou o silêncio da madrugada maranhense como uma lâmina atravessando seda branca, e no mesmo instante em que aquele som ancestral ecoava pelos canaviais adormecidos, uma sombra se movia entre as bananeiras com a determinação de quem carrega nos ombros o peso de todas as injustiças do mundo. Era junho de 1882, e o ar espesso da noite trazia consigo não apenas o perfume doce do melado que escorria das moendas, mas também o cheiro metálico da vingança, que estava prestes a ser servida fria como a água dos poços que matavam a sede dos escravos recém-libertos. Antes de continuarmos com a história, diga nos comentários a sua cidade e a hora exata que você está assistindo. Naqueles tempos em que o Brasil ainda estava aprendendo a respirar sem o pulmão da escravidão. Mas os senhores de engenho ainda não haviam aprendido a tratar seres humanos como seres humanos. O interior do Maranhão vivia suspenso entre dois mundos. O mundo oficial da abolição que chegara aos jornais da capital e o mundo real das fazendas, onde coronéis continuavam tratando corpos negros como propriedade particular. As festas juninas daquele ano de 1882 haviam sido especialmente animadas, com fogueiras que queimaram por 3 noites consecutivas, e forró que fez dançar desde os pés descalços das crianças quilombolas até as botinas engraxadas dos visitantes da cidade. Mas por trás da alegria das quadrilhas e do cheiro gostoso de pamonha assada nas palhas de milho, crescia uma revolta silenciosa que fermentava como cachaça no alambique, ganhando força a cada dia que passava, sem que a verdadeira justiça chegasse àquelas terras vermelhas. O povoado de São Benedito do Mearim, encravado entre morros cobertos de babaçu e várzeas, onde o gado pastava solto, era governado pela sombra longa do coronel Antônio Ferreira da Silva, homem que herdara não apenas as léguas de terra de seus ancestrais portugueses, mas também a certeza inabalável de que o mundo fora criado para servir aos seus caprichos. Suas propriedades se estendiam desde as margens do rio até onde a vista alcançava, e seu poder político chegava ainda mais longe, infiltrando-se nos gabinetes dos delegados, nos cartórios dos escrivães e até mesmo nos confessionários das igrejas, onde padres tremiam ao pronunciar sermões sobre caridade cristã na presença do homem que financiava a reforma do campanário. Era um poder que se alimentava de silêncio, medo e compadrio, criando uma teia invisível que mantinha cada pessoa em seu lugar predeterminado. Os brancos no comando, os pardos obedecendo e os negros existindo apenas para servir. Sebastiana Conceição dos Santos havia nascido nos últimos suspiros do cativeiro, quando sua mãe ainda carregava no ventre as marcas dos açoites e no coração as cantigas de resistência que ecoavam pelos quilombos desde os tempos de Cosme Bento das Chagas. Era uma mulher que a natureza havia esculpido para ser notada. Alta como os ipês que cresciam nas chapadas, com ombros largos capazes de carregar fardos pesados e mãos grandes que sabiam tanto afagar uma criança assustada quanto empunhar uma enxada com a força de 2 homens. Seus olhos eram da cor do mel escuro que escorria dos favos selvagens. Mas quando a raiva os tomava, tornavam-se negros como a água parada dos mangues, refletindo uma profundidade que fazia os mais corajosos desviarem o olhar. Sebastiana trazia no sangue a herança dos guerreiros, que haviam preferido a morte nas matas à vida nas senzalas, e na alma carregava as histórias sussurradas pelas mulheres mais velhas sobre os tempos em que a resistência era a única forma de manter acesa a chama da dignidade. A casa onde Sebastiana havia construído sua vida ficava na divisa entre o mundo dos libertos e o território ainda dominado pelo coronel. Uma posição geográfica que espelhava perfeitamente sua condição social, nem completamente livre, nem totalmente submissa, vivendo naquela zona cinzenta, onde a abolição oficial esbarrava na realidade brutal do poder privado. Era uma casa simples, de taipa e palha, mas limpa como altar de igreja e organizada com o cuidado de quem entende que a dignidade não depende da riqueza, mas da forma como se habita o próprio espaço. Ali viviam também suas 2 sobrinhas, Maria das Dores e Antônia, meninas que haviam perdido os pais numa epidemia de febre amarela e encontraram em Sebastiana não apenas uma tia, mas uma fortaleza humana capaz de protegê-las dos perigos que rondavam meninas negras e pobres naqueles tempos de liberdade recém-nascida. Maria das Dores era uma menina de 14 anos que ainda guardava nos olhos o brilho das brincadeiras de roda
e nos lábios o sorriso fácil daqueles que ainda não aprenderam a desconfiar do mundo. Esperta como juriti e trabalhadora como formiga, ela havia conseguido emprego como doméstica na casa grande do coronel, trabalho que trazia para casa alguns vinténs preciosos e os restos de comida que a sinhá permitia que levasse. Era uma menina de mãos hábeis que sabia fazer tanto um ensopado saboroso com sobras de carne, quanto trançar os cabelos das bonecas de milho que fabricava para entreter as crianças do povoado. Sebastiana via nela não apenas a sobrinha querida, mas também a continuação de uma linhagem de mulheres fortes. Uma semente de resistência que precisava ser protegida para poder florescer em tempos melhores. O trabalho na casa grande começara como uma bênção para a família. Maria das Dores acordava antes do galo cantar, tomava seu banho no rio gelado e seguia pela trilha que cortava o canavial até chegar à casa que parecia um palácio aos seus olhos, acostumados à simplicidade. Lá, ela varria os assoalhos encerados, lavava as louças finas trazidas de Portugal e ajudava na cozinha preparando as refeições fartas que alimentavam não apenas a família do coronel, mas também os agregados, vaqueiros e jagunços que orbitavam em torno do poder como planetas em torno do Sol. Assim, a Maria Olímpia era uma mulher distante, mas não cruel, que tratava a menina com a indiferença educada de quem lida com um móvel útil, mas sem importância. O problema não estava na sinhá, nem nos filhos do casal, que mal reparavam na presença da doméstica negra. O problema tinha nome, sobrenome e bigode grisalho. Coronel Antônio Ferreira da Silva. A perseguição começou sutil como cobras se aproximando do ninho. Primeiro, foram os olhares que se demoravam mais do que o necessário, acompanhando os movimentos da menina pelos corredores da casa, como sombras grudadas no chão. Depois vieram os comentários aparentemente inocentes sobre como Maria das Dores estava crescendo, sobre como estava ficando bonita, sobre como as meninas negras amadureciam mais cedo que as brancas. O coronel começou a encontrar desculpas para ficar sozinho com ela. Mandava a limpar seu escritório quando não havia mais ninguém por perto, pedia que servisse seu café quando a esposa havia saído para visitar as comadres. Inventava pequenas tarefas que a mantinham próxima mesmo quando seu trabalho já havia terminado. E Maria das Dores, criada para obedecer e respeitar os patrões, não entendia por que aquelas situações a faziam sentir um aperto no peito e uma vontade desesperada de correr para casa. A primeira vez que ele pôs as mãos nela foi numa tarde de setembro, quando as chuvas tardias faziam a casa grande parecer uma ilha no meio dos alagados e o vento balançava os coqueiros como se fosse música de dança. Maria das Dores estava sozinha na despensa, organizando os sacos de farinha e feijão que haviam chegado da cidade, quando sentiu uma presença atrás de si. Antes que pudesse se virar, sentiu as mãos grandes e ásperas do coronel em seus ombros, descendo pelas costas como aranhas peludas procurando lugar para fazer teia. Ela tentou se afastar, mas ele a prensou contra as prateleiras, sussurrando no seu ouvido palavras que misturavam promessas e ameaças num dialeto diabólico que ela não conseguia decifrar completamente, mas que seu corpo entendia como perigo mortal. Quando finalmente conseguiu escapar, correu para casa com o coração batendo tão forte que parecia querer pular pela boca. Mas não conseguiu encontrar palavras para explicar para Sebastiana o que havia acontecido, porque nem ela mesma entendia direito a natureza do mal que a havia tocado. Sebastiana percebeu a mudança na sobrinha, antes mesmo que a menina conseguisse nomear o próprio medo. Maria das Dores voltava para casa cada dia mais calada, mais assombrada, saltando ao menor ruído como o passarinho que escutou tiro de espingarda. Parou de cantar enquanto cozinhava, parou de contar as novidades da casa grande, parou de sorrir mesmo quando Sebastiana contava as histórias engraçadas que sempre arrancavam gargalhadas das meninas. Começou a ter pesadelos que a faziam gritar no meio da noite, e durante o dia evitava o olhar dos adultos como se carregasse alguma culpa secreta. Sebastiana, que conhecia os sinais de uma alma em sofrimento como conhecia as fases da lua, começou a pressionar suavemente, oferecendo o colo seguro e as palavras certas que poderiam abrir as comportas do coração ferido. A verdade veio à tona numa noite de outubro, quando as primeiras chuvas da estação lavavam o mundo lá fora, e Maria das Dores desabou em lágrimas, depois que Sebastiana a encontrou tentando se lavar com pedra-pomes até machucar a pele. Entre soluços que partiam o coração como raio partindo madeira, a menina contou sobre as mãos que a tocavam onde não deveriam tocar, sobre as palavras sujas que sujavam seus ouvidos
sobre os cantos escuros da casa grande, que haviam se tornado armadilhas onde ela podia ser presa e violada, sem que ninguém ouvisse seus gritos abafados. Na semana anterior, o coronel havia consumado o que vinha preparando havia meses. Numa tarde em que a família toda havia ido à cidade para a festa de Nossa Senhora Aparecida, ele trancou Maria das Dores no quarto dele e fez com ela o que homens como ele faziam há séculos, com meninas como ela, tomando à força o que não lhe pertencia e usando o peso de seu poder para transformar gritos de dor em sussurros de desespero. Sebastiana ouviu tudo em silêncio, sentindo que o mundo desabava e se reerguia ao mesmo tempo, porque junto com a dor insuportável de saber que sua menina havia sido violada, veio também a certeza cristalina de que aquela injustiça não ficaria impune. Não neste mundo. Não enquanto ela tivesse força nos braços e sangue quente correndo nas veias. Ela abraçou a sobrinha até que os soluços se acalmaram, sussurrou palavras de amor e proteção, até que o corpo machucado da menina relaxou no sono, mas seus próprios olhos permaneceram acordados até o amanhecer, planejando uma justiça que sabia que nenhum tribunal oficial jamais ousaria decretar contra um homem da estirpe do coronel, porque aquela era a realidade brutal daqueles tempos. A justiça dos brancos se mostrava cega e surda quando se tratava de proteger corpos negros da sanha de senhores brancos. O delegado Joaquim Pereira da Costa era compadre de batismo do coronel, havia sido padrinho de casamento de sua filha mais velha e devia sua nomeação aos favores políticos da família Silva. O juiz Bernardino Alves de Souza havia recebido empréstimos do coronel para comprar sua casa na cidade e para custear os estudos do filho em Recife. O promotor, o escrivão, até mesmo o padre da matriz, todos orbitavam na esfera de influência do homem que controlava não apenas as terras, mas também as consciências e as coragens de uma região inteira. Denunciar um homem daquela estirpe significava assinar a própria sentença de miséria completa, quando não de morte por acidente ou emboscada nas estradas desertas. Mas Sebastiana não era mulher de aceitar o inaceitável, nem de curvar a cabeça diante da injustiça só porque ela vinha vestida de autoridade e poder. Descendente espiritual dos guerreiros quilombolas que haviam feito do Maranhão um território de resistência, filha das mulheres que haviam preferido ver seus filhos mortos a ver, los escravizados, ela carregava no sangue a certeza de que algumas injustiças só podem ser corrigidas quando o oprimido toma para si o papel de executor da justiça que o sistema nega. Durante semanas, ela observou os hábitos do coronel com a paciência de caçador experiente, estudou seus movimentos como quem decora as orações, mapeou suas vulnerabilidades, como quem conhece cada pedra do caminho de casa. O coronel tinha 3 vícios que o tornavam previsível: a cachaça que bebia todas as noites depois do jantar, a pescaria que praticava sozinho nas madrugadas de lua nova e as visitas que fazia às terças-feiras à casa de Dona Filomena, a viúva que morava no outro lado do povoado e que recebia suas investidas com a resignação de quem precisava do dinheiro dele para sustentar os filhos órfãos. Sebastiana escolheu a pescaria como o momento ideal para sua justiça, porque sabia que naquelas madrugadas ele estaria sozinho, longe da proteção dos jagunços, vulnerável como todo predador que baixa a guarda para beber água no rio. A preparação foi lenta e meticulosa como ritual de candomblé. Sebastiana passou os dias seguintes colhendo as ervas certas na mata fechada, preparando os ungüentos que precisaria, afiando as ferramentas que transformariam sua vingança em símbolo eterno da resistência feminina contra a violência masculina. Visitou a benzedeira Vó Luzia, mulher centenária que guardava na memória os segredos da medicina africana, e que depois de ouvir a história de Maria das Dores, preparou uma mistura especial, ervas que provocam sono profundo misturadas com outras que causam paralisia temporária. Uma combinação que deixaria a vítima consciente, mas incapaz de reagir, obrigada a sentir cada momento do que estava por vir sem poder impedir. Na noite escolhida, que coincidiu com a véspera de São Cosme e Damião, quando até os espíritos pareciam conspirar a favor da justiça dos oprimidos, Sebastiana se preparou como guerreira ancestral, se preparando para a batalha final. Banhou-se no rio sob a luz das estrelas, vestiu suas roupas mais escuras, trançou os cabelos como faziam suas bisavós antes de partir para o quilombo, e pendurou no pescoço o patuá que havia herdado da mãe, amuleto que carregava a proteção dos orixás e a força dos antepassados. Em suas mãos, levava os instrumentos de sua justiça.
Uma navalha de barbear que havia pertencido ao pai, afiada até cortar o vento. Cordas feitas de fibra de buriti, resistentes como o amor de mãe, e um pequeno frasco contendo líquido preparado por Volusia, mistura que transformaria o predador em presa indefesa. O coronel seguia sua rotina com a pontualidade dos poderosos que nunca tiveram motivos para temer a noite. Saiu de casa às 3 da manhã, quando até os grilos pareciam suspirar mais baixo e a lua se escondia atrás das nuvens como se quisesse fechar os olhos para não ver o que estava por vir. Carregava sua vara de pescar, seu embornal de couro e a garrafa de cachaça que o acompanhava sempre nessas expedições solitárias ao rio. Seguiu pela trilha que cortava o pasto, passou pela porteira que separava sua propriedade do território comunal e se dirigiu ao local onde costumava pescar, uma curva do rio, onde as águas corriam mais devagar e os peixes grandes procuravam abrigo nas sombras das árvores que se debruçavam sobre a correnteza. Sebastiana o esperava escondida entre os bambus que cresciam na margem, imóvel como jacaré, aguardando a presa se aproximar da água. Viu quando ele armou sua vara, quando abriu a garrafa, quando começou a beber enquanto esperava os primeiros peixes morderem a isca. Esperou que ele esvaziasse metade da cachaça, calculando que o álcool facilitaria o efeito das ervas que estava prestes a administrar. Então, silenciosa como sombra se movendo na escuridão, aproximou-se por trás dele e murmurou seu nome com voz doce como mel envenenado. Quando ele se virou, surpreso de encontrar uma mulher negra naquele lugar e naquela hora, ela ofereceu-lhe uma cuia cheia de água fresca, alegando que havia visto sua luz de longe e trazia-lhe algo para cortar o gosto forte da cachaça. O coronel, embriagado pela bebida e pela arrogância de quem nunca precisou desconfiar de mulher negra, aceitou a cuia e bebeu tudo de um gole só, sentindo o frescor da água descer pela garganta, sem imaginar que estava engolindo também sua própria perdição. Em poucos minutos, as pernas começaram a amolecer, a vista começou a embaçar, e ele se viu caindo sentado na margem do rio sem conseguir entender o que estava acontecendo com seu corpo. Tentou gritar, mas a voz saiu fraca como sopro de vento. Tentou se levantar, mas os músculos não obedeciam aos comandos do cérebro. Quando finalmente compreendeu que estava sendo envenenado, já era tarde demais para qualquer reação, além do medo que começou a tomar conta de seus olhos arregalados. Sebastiana trabalhou com a eficiência de quem já havia ensaiado aqueles movimentos centenas de vezes na imaginação. Primeiro, amarrou as mãos e os pés do coronel com as cordas de buriti. Nós tão bem dados que nem mesmo um homem na plenitude das forças conseguiria desfazer. Depois, arrastou-o para debaixo da mangueira centenária que crescia na margem. Árvore que há décadas testemunhava os crimes silenciosos daqueles que se julgavam donos de vidas alheias. Ali, com a paciência de quem executa um ritual sagrado, ela começou a falar, contando-lhe com detalhes tudo o que ele havia feito com Maria das Dores, obrigando-o a ouvir a descrição de seus próprios crimes através da perspectiva de quem havia sofrido cada violação, cada humilhação, cada momento de terror que ele havia causado. Coronel Antônio, disse ela com voz calma como água de poço, o senhor sempre achou que podia pegar o que quisesse, quando quisesse, de quem quisesse. Sempre achou que ser branco e rico dava ao senhor o direito de fazer de meninas negras o que bem entendesse. Pois hoje o senhor vai aprender que existe uma justiça mais antiga que a justiça dos homens. Uma justiça que não se compra nem se intimida, que nasce das entranhas da terra e se executa com as próprias mãos daqueles que não têm mais nada a perder além das próprias correntes. Enquanto falava, ela afiava a navalha na pedra que havia trazido, movimento hipnótico que fazia o metal cantar uma música mortal na quietude da madrugada. O coronel tentava falar, tentava implorar, tentava oferecer dinheiro, terras, qualquer coisa que pudesse comprar sua liberdade. Mas as palavras saíam atropeladas e incompreensíveis, como se a língua tivesse esquecido como formar frases inteiras. Sebastiana continuou seu monólogo, explicando-lhe que aquela não era apenas vingança por uma sobrinha violada, mas justiça por todas as meninas negras que haviam sido violadas por homens como ele ao longo dos séculos, por todas as mulheres que haviam chorado em silêncio, porque sabiam que suas lágrimas não interessavam a ninguém com poder para fazer alguma coisa a respeito. O que eu vou fazer com o senhor agora? Continuou ela, testando o fio da navalha na própria pele até uma gota de sangue aparecer. É dar ao senhor o mesmo tratamento que o senhor deu à minha menina.
Só que o senhor vai sentir, na carne própria, o que é ser violado, o que é ter sua dignidade arrancada à força, o que é descobrir que seu corpo não lhe pertence quando alguém mais poderoso decide tomá-lo para si. E então, com movimentos precisos de quem conhecia a anatomia tanto quanto qualquer médico, ela começou a executar uma justiça poética que transformaria o violador em violado, o predador em presa. A primeira parte da operação foi cortar as cordas que prendiam as pernas do coronel, não para libertá-lo, mas para posicioná-lo da forma que precisava para realizar seu trabalho. Ele tentou chutar, tentou rolar para longe, mas as ervas haviam feito efeito suficiente para tornar seus movimentos lentos e descoordenados como os de um bêbado tentando dançar. Sebastiana segurou-o com força de mulher acostumada ao trabalho pesado, imobilizando-o enquanto rasgava suas roupas com a mesma brutalidade com que ele havia rasgado as roupas de Maria das Dores. Quando o homem ficou nu da cintura para baixo, exposto e vulnerável sob o luar que filtrava através das folhas da mangueira, ela parou por um momento para admirar a ironia da situação. Ali estava o poderoso coronel Antônio Ferreira da Silva, reduzido à condição de vítima indefesa nas mãos de uma mulher negra que ele jamais havia considerado digna sequer de beijar o chão por onde passava. "Agora o senhor vai entender", murmurou ela, segurando com uma mão as partes íntimas do homem que haviam causado tanto sofrimento. "Como é que se sente quando alguém pega de você aquilo que você mais preza, aquilo que faz você se sentir homem, aquilo que você usa para dominar e humilhar os mais fracos?" A navalha brilhou na escuridão como estrela cadente cortando o céu, e num movimento rápido e preciso que não permitiu hesitação nem arrependimento, Sebastiana castrou o coronel com a mesma frieza com que ele havia violentado sua sobrinha. O grito que ele soltou foi abafado pela própria mão de Sebastiana, que sabia que mesmo ali, longe de tudo, um grito daqueles poderia acordar os mortos e chamar atenção indesejada. Ela manteve a mão sobre a boca dele até que o choque e a perda de sangue o fizessem perder a consciência, e então contemplou sua obra com a satisfação de quem finalmente viu a balança da justiça se equilibrar depois de séculos, pesando sempre para o mesmo lado. Ali estava o homem que se julgava intocável, reduzido a uma massa de carne sangrando na terra vermelha do Maranhão, pagando com a própria virilidade pelo crime de ter violado uma menina inocente. Mas a justiça de Sebastiana não estava completa. Ela sabia que apenas castrar o homem não seria suficiente para transmitir a mensagem que queria mandar para todos os outros coronéis, fazendeiros e senhores que continuavam tratando corpos negros como propriedade particular. Era preciso que sua vingança se tornasse símbolo, lenda, história contada em sussurros pelas senzalas e quilombos, fonte de esperança para os oprimidos e de medo para os opressores. Por isso, depois de estancar o sangramento com panos que havia trazido de casa, ela arrastou o corpo inconsciente do coronel até a estrada principal que ligava o povoado à cidade, lugar onde seria encontrado ao amanhecer por qualquer pessoa que passasse por ali. Antes de deixar o local, porém, ela realizou o último ato de sua justiça poética. Retirou do embornal um pequeno saco de pano vermelho que havia preparado especialmente para aquele momento, contendo os órgãos que havia removido do corpo do coronel misturados com sal grosso, pimenta de cheiro e folhas de arruda, temperos que na tradição africana serviam para afastar o mal e proteger os inocentes. Pendurou o saco numa forquilha da mangueira, bem alto onde todos pudessem ver, mas ninguém conseguisse alcançar sem subir na árvore. Era seu recado para o mundo. Ali estava o troféu de sua vitória, a prova de que existia uma justiça além daquela dos tribunais, uma justiça que nascia da dor dos oprimidos e se executava pelas mãos daqueles que não tinham mais nada a perder. Quando o sol nasceu sobre os canaviais naquela manhã de outubro de 1882, iluminando um mundo que havia mudado durante a noite sem que a maioria das pessoas soubesse, o coronel Antônio Ferreira da Silva foi encontrado por um tropeiro que seguia para o mercado da cidade. O homem que havia dominado aquela região com um punho de ferro durante décadas estava inconsciente, mutilado, despido de sua dignidade e de sua masculinidade, reduzido à condição de vítima que ele mesmo havia imposto a tantas outras pessoas ao longo de sua vida de privilégios e impunidade. O tropeiro correu para buscar ajuda, espalhando a notícia que se espalhou como rastilho de pólvora por todo o interior maranhense.
Alguém havia ousado tocar no intocável, alguém havia cobrado do poderoso coronel uma dívida que ele julgava impagável. A investigação que se seguiu foi uma farsa patética que revelou toda a incompetência e corrupção do sistema de justiça local. O delegado Joaquim Pereira da Costa, que devia favores ao coronel e temia que a verdade pudesse manchar sua própria reputação, conduziu as investigações com a pressa de quem quer enterrar um assunto inconveniente. Interrogou meia dúzia de pessoas pro forma, fingiu procurar pistas que sabia que não queria encontrar, e depois de algumas semanas concluiu que havia sido obra de bandidos vindos de fora, criminosos, que haviam passado pela região e escolhido o coronel como vítima aleatória de um assalto que havia saído de controle. Ninguém acreditou nessa versão, mas todos fingiram acreditar, porque era mais conveniente aceitar uma mentira oficial do que procurar uma verdade que poderia abalar as estruturas de poder de toda a região. Sebastiana acompanhou tudo de longe, com a serenidade de quem já havia cumprido sua missão, e agora assistia aos desdobramentos de sua justiça com o interesse distante de espectadora. Ela sabia que ninguém jamais suspeitaria dela, porque na mente dos homens brancos que conduziam a investigação, era impossível que uma mulher negra e pobre tivesse coragem, inteligência e frieza suficientes para planejar e executar uma vingança daquela magnitude contra um homem da estirpe do coronel. Para eles, mulheres como Sebastiana serviam apenas para cozinhar, lavar, limpar e se deixar violentar, quando seus senhores assim desejassem, jamais para se tornarem executoras de uma justiça que eles próprios haviam negado. Maria das Dores nunca mais precisou trabalhar na Casa Grande. O coronel, quando finalmente se recuperou dos ferimentos físicos, havia se tornado um homem quebrado, assombrado, que passava os dias trancado em casa bebendo cachaça até perder a consciência e as noites acordado, aterrorizado com pesadelos onde mulheres negras armadas de navalhas o perseguiam pelos corredores escuros de sua própria casa. Ele nunca mais tocou em mulher alguma. Nunca mais saiu sozinho de casa. Nunca mais recuperou a arrogância que havia sido marca registrada de sua personalidade. Morreu 3 anos depois, oficialmente de cirrose hepática, mas todos sabiam que na verdade havia morrido de medo, consumido pelo terror de que sua mutiladora voltasse para terminar o trabalho que havia começado naquela madrugada fatídica. A história de Sebastiana se espalhou pelos quilombos e senzalas do Maranhão como semente levada pelo vento, germinando em corações oprimidos e oferecendo esperança àqueles que haviam perdido a fé na possibilidade de justiça. As mulheres negras começaram a sussurrar seu nome, quando os senhores se aproximavam com intenções maliciosas, como se invocar Sebastiana fosse uma forma de proteção mágica contra a violência dos poderosos. Os homens brancos, por sua vez, começaram a olhar para suas domésticas com uma desconfiança nova, perguntando-se se por trás daqueles olhos submissos não se esconderia outra Sebastiana, esperando o momento certo para cobrar dívidas antigas. Sebastiana viveu até os 80 anos, cercada do respeito de sua comunidade e do medo silencioso daqueles que sabiam o que ela havia feito. Nunca foi incomodada pela polícia. Nunca foi interrogada sobre a mutilação do coronel. Nunca precisou fugir ou se esconder. Continuou vivendo na mesma casa de taipa e palha, criando suas sobrinhas e depois ajudando a criar os filhos delas, sempre pronta para oferecer abrigo e proteção a qualquer mulher que chegasse à sua porta carregando as marcas da violência masculina. Tornou-se uma espécie de juíza não oficial dos casos que a justiça oficial se recusava a julgar. E sua fama de mulher que não tolerava injustiça se espalhou por todo o interior do Maranhão como perfume de ipê florindo. Os anos que se seguiram à noite da Justiça trouxeram mudanças sutis mas profundas para a região. Os fazendeiros mais jovens, que haviam crescido ouvindo sussurros sobre o destino do coronel, tratavam suas empregadas com uma cautela nova, uma educação forçada que nascia não do respeito, mas do medo de despertar alguma Sebastiana adormecida em suas propriedades. As mães negras começaram a contar para suas filhas a história da mulher que havia cobrado na unha o preço da dignidade violada, transformando um ato de vingança individual em lenda coletiva de resistência e esperança. Durante as festas juninas que se seguiram, quando as fogueiras voltavam a queimar pelos quintais e o cheiro de canjica doce perfumava as noites estreladas,
As mulheres se reuniam em rodas fechadas para cantar uma canção nova que havia surgido como erva daninha crescendo entre as pedras do calçamento. Era uma cantiga aparentemente inocente sobre uma mulher forte que protegia suas crias. Mas todo mundo entendia a verdadeira mensagem que pulsava sob a melodia simples. Sebastiana do Maranhão, mulher de fibra e coração, quem mexe com suas meninas, aprende o que é solidão. Maria das Dores cresceu para se tornar uma mulher forte, como a tia que a havia protegido. Mas diferente dela, conseguiu estudar e se tornar professora da escola do povoado. Nunca se casou, dedicando sua vida a educar as crianças negras e pobres da região, ensinando-lhes não apenas as letras e os números, mas também a dignidade e o orgulho de sua herança africana. Quando os ex-senhores tentavam matricular seus filhos na mesma escola que os filhos dos ex-escravos, ela aceitava a todos, mas deixava bem claro que em sua sala de aula todos eram iguais, independente da cor da pele ou do tamanho da fazenda de seus pais. O saco vermelho que Sebastiana havia pendurado na mangueira permaneceu ali por décadas, resistindo às chuvas e aos ventos como testemunho eterno de que existe uma justiça mais antiga e mais verdadeira que aquela dos tribunais. As crianças passavam correndo quando tinham que atravessar aquela estrada. Os adultos faziam o sinal da cruz e murmuravam orações, mas ninguém ousava mexer naquele símbolo que havia se tornado mais poderoso que qualquer lei escrita em papel timbrado. Com o tempo, o pano se desfez e o conteúdo se espalhou pelo vento. Mas a árvore continuou sendo conhecida como Mangueira da Justiça, lugar onde as pessoas vinham pedir proteção contra a violência e onde os opressores evitavam passar, especialmente durante as noites de lua nova. A família do coronel nunca se recuperou completamente da humilhação. Seus filhos venderam as terras e se mudaram para Recife, longe das lembranças e dos sussurros que os perseguiam pelos becos e praças do interior. A viúva, Dona Maria Olímpia, enlouqueceu lentamente, passando os últimos anos de vida conversando sozinha sobre vinganças imaginárias e mulheres negras que apareciam em seus sonhos carregando facas ensanguentadas. Quando morreu, em 1895, foi enterrada num túmulo simples e sem pompas, porque a família havia perdido não apenas o dinheiro, mas também o respeito que o nome Silva havia carregado por gerações. Sebastiana assistiu a tudo com a serenidade de quem havia plantado uma semente e agora contemplava a árvore crescendo exatamente como havia imaginado. Ela sabia que sua justiça havia transcendido o caso individual da sobrinha violada para se tornar algo maior. Um símbolo de que os oprimidos não eram tão indefesos quanto pareciam, de que existe um limite para a paciência dos que sofrem, e de que quando esse limite é ultrapassado, a vingança vem vestida com as roupas da necessidade e carrega nas mãos as ferramentas da dignidade recuperada. Nos últimos anos de sua vida, Sebastiana se tornou uma espécie de conselheira espiritual para as mulheres da região. Elas vinham buscar não apenas seus conhecimentos de ervas medicinais e benzimentos, mas principalmente sua sabedoria sobre como lidar com homens violentos e situações de injustiça. Sebastiana nunca incentivou outras mulheres a seguir seu exemplo de vingança radical, mas também nunca condenou aquelas que escolhiam o caminho da resistência ativa. Sua filosofia era simples. Cada pessoa deve encontrar sua própria forma de dignidade, mas ninguém é obrigado a aceitar o inaceitável, só porque a sociedade diz que é assim que as coisas devem ser. Quando finalmente chegou sua hora de partir, numa madrugada de dezembro em que as estrelas brilhavam mais intensamente que o comum, Sebastiana morreu em sua própria cama, cercada por suas sobrinhas, netas e por dezenas de mulheres que haviam encontrado nela proteção e inspiração ao longo dos anos. Suas últimas palavras, sussurradas com voz fraca, mas ainda firme, foram dirigidas a Maria das Dores. Minha menina, nunca se esqueça de que dignidade não se ganha, não se herda e não se compra. Dignidade se conquista, se defende e, quando necessário, se recupera na ponta da navalha. O funeral de Sebastiana foi um evento que marcou época na história do povoado. Pessoas viajaram léguas para prestar suas últimas homenagens à mulher que havia ousado desafiar a ordem estabelecida e sair vitoriosa. Não houve padre para benzê-la, porque a Igreja Católica não aprovava métodos tão diretos de buscar justiça, mas houve cânticos ancestrais que ecoaram pela manhã como reza pagã celebrando uma vida dedicada à proteção dos mais fracos. Enterraram-na no cemitério dos pobres,
mas seu túmulo se tornou lugar de peregrinação para mulheres que vinham deixar flores e pedir proteção contra maridos violentos, patrões abusivos e toda sorte de homens que confundiam poder com o direito de causar sofrimento. Anos depois, quando a República havia substituído o Império e as leis abolicionistas finalmente começavam a valer de verdade mesmo no interior mais distante, chegaram ao povoado alguns delegados e promotores enviados pela capital para investigar denúncias de trabalho escravo e violência contra trabalhadores rurais. Eles encontraram uma região estranhamente pacífica, onde os fazendeiros tratavam seus empregados com respeito incomum e onde as mulheres negras caminhavam pelas ruas com a cabeça erguida e o olhar firme de quem conhece o próprio valor. Quando perguntaram aos moradores locais sobre o segredo daquela harmonia social, receberam sempre a mesma resposta. Aqui a gente aprendeu que justiça é igual chuva. Quando não vem de cima, brota de baixo. A história de Sebastiana ultrapassou as fronteiras do Maranhão e se espalhou por todo o Nordeste, ganhando versões diferentes em cada região, mas mantendo sempre o núcleo central, uma mulher negra que havia cobrado na unha o preço da dignidade violada e transformado sua vingança pessoal em símbolo universal de resistência. Virou cordel nas mãos dos repentistas, virou canção nas vozes das lavadeiras, virou história de ninar nas bocas das avós que queriam ensinar às netas que mulher forte não nasce forte, se faz forte na luta diária contra aqueles que tentam reduzi-la a objeto de prazer ou instrumento de trabalho. Hoje, mais de um século depois daquela madrugada que mudou a história de um povoado perdido no interior do Maranhão, ainda se ouve falar de Sebastiana nos terreiros de candomblé, nas rodas de capoeira, nas reuniões de mulheres que lutam contra a violência doméstica. Seu nome virou sinônimo de justiça popular, de resistência feminina, de coragem para enfrentar o inimigo mesmo quando ele parece invencível. E sempre que uma mulher encontra forças para denunciar seu agressor, para deixar um marido violento, para dizer não a um patrão abusivo, algumas pessoas sussurram que é o espírito de Sebastiana que continua protegendo suas filhas espirituais, ensinando-lhes que dignidade não se negocia, não se vende e não se entrega de graça para quem não merece. A mangueira onde ela pendurou sua justiça ainda está lá, mais velha e mais retorcida, mas ainda dando sombra e frutos para quem precisa. Os mais antigos dizem que nas noites de lua nova ainda se pode ver uma sombra feminina caminhando pela estrada, carregando nas mãos uma navalha que brilha como estrela cadente cortando a escuridão. Pode ser imaginação de quem cresceu ouvindo histórias de assombração, pode ser saudade de tempos em que a justiça tinha rosto e nome de mulher corajosa, ou pode ser que algumas almas sejam fortes demais para descansar em paz enquanto ainda existe injustiça no mundo, e que Sebastiana continue por aí, velando pelo sono das meninas inocentes e pelo pesadelo dos homens que ousam violá-las. O que você acha? Foi vingança ou justiça? Deixe sua opinião nos comentários e ajude essa história a não ser esquecida.